É tempo de frente a frente neste Now às 7, hoje com Hugo Costa do PS e Paulo Núncio do CDS-PP. Muito boa tarde a ambos, obrigada pela presença. Paulo Núncio, ouvimos o Primeiro-Ministro no debate quinzenal desta tarde no Parlamento. Como que passar a perna a esta questão da polémica no INEM, dizer que os problemas não se resolvem com demissões, anunciar 275 viaturas para o INEM. A minha pergunta é se, apesar de todos estes anúncios e também as camas nas unidades de cuidados intermédios, se apesar de todos estes anúncios, tudo isto vai ludibriar um bocadinho aquilo que se passa com Ana Paula Martins. Em primeiro lugar, boa tarde, Patrícia, Hugo. Bom, essa é uma decisão que compete exclusivamente ao Primeiro-Ministro. Eu concordo com ela. Eu acho que a demissão da Ministra não faria qualquer tipo de sentido. A Ministra tem, provavelmente, o lugar mais difícil neste Governo. Está a fazer um conjunto de reformas que demoram algum tempo a ter resultados definitivos. Mas está a fazer, ainda não vimos nenhuma aplicada. Não, isso pelo contrário. É importante dizer que este Governo não está nem há 2 anos a governar, mas os resultados já são melhores do que no tempo do Governo Socialista. Mas os titulares da pasta transitaram do anterior Governo, portanto este Governo já vai cumprir 2 anos. Não, com certeza, desde o primeiro Governo da AD. O que eu estou a dizer é, comparando com os governos do Partido Socialista, nós temos mais cirurgias, nós temos menos listas de espera, nós temos menos tempo de urgências, de espera nas urgências, e por isso os resultados são melhores. Se são os resultados que nós queremos, não. Mas nós estamos a resolver uma crise que foi agravada no tempo do Partido Socialista e que sempre não é possível de resolver num espaço de tempo. Deixe-me dar-lhe um exemplo concreto. A questão do INEM. Eu pergunto, qual foi o governo que descapitalizou o INEM? Foi o governo do Partido Socialista que entre 2020 e 2022 transferiu cerca de 120 milhões de euros do INEM para outras áreas. E por isso, este governo está a investir na saúde, este governo está a investir 17 mil milhões de euros no próximo ano na saúde, estamos a fazer um conjunto de reformas, estamos a abrir o setor ao setor privado, ao setor social, ao contrário do que o Partido Socialista fez, que foi afunilar no Serviço Nacional de Saúde, e estamos a ir à procura de soluções para responder aos problemas dos doentes. Agora, deixa-me dizer-lhe uma coisa que para mim é muito importante. Vou passar a palavra ao Hugo. Com certeza, é lamentar, evidentemente, as mortes que aconteceram. Penso que foram 3 daquelas que foram noticiadas recentemente. Bastava ter sido uma para ser já sinal de lamento. Agora, também é importante dizer, muito rapidamente, concluindo mesmo, que é importante também esperar pelos inquéritos, porque no passado, isso foi referido pelo Primeiro-Ministro, no passado, situações similares a estas levaram um clamor público, e é normal que haja um clamor público, mas depois os inquéritos chegaram à conclusão que, em muitos casos, o INEM não teve qualquer responsabilidade. Hugo, a responsabilidade do que se passa no INEM e também no setor da saúde é do PS, tanto que Hugo Soares, aliás, ou o Primeiro-Ministro, já não consigo precisar bem, disse que José Luís Carneiro estava dotado de muito descaramento nas críticas que estava a fazer ao Governo. Bem, cumprimento a Patrícia, o Paulo Núncio e também todos os gente que nos ouve. Bem, em primeiro lugar, num momento em que pessoas perdem familiares, o que é a nossa responsabilidade, dar as condolências às famílias, são momentos difíceis, são 3 pessoas que faleceram eventualmente vítimas destas circunstâncias, segundo as notícias públicas. Em primeiro lugar, temos logo um caso do Presidente do INEM a tentar lavar as mãos às suas responsabilidades, dizendo que o problema tem a ver com as ambulâncias retidas nos hospitais, com as camas sociais. As declarações do Sr. Presidente do INEM é tirar responsabilidades diretamente para o Diretor Executivo da Saúde, ou para o Sr. Ministro da Saúde, ou para quem quer que seja. Depois de estar, ao fim de 2 anos, a discutir e a culpabilizar os governos do passado, sejamos sinceros, já tivemos 2 eleições legislativas desde que o governo do Partido Socialista cessou funções. Os portugueses escolheram, fizeram as suas opções e o governo da AD tem que governar e tem que decidir. E se faleceram 3 pessoas, eventualmente por razões de falta de urgência pré-hospitalar, naturalmente tem de haver responsabilidades. Em relação à admissão... Mas responsabilidades políticas? Há sempre responsabilidades políticas. Da Ministra Ana Paula Martins? De toda a estrutura há sempre... Isso é uma decisão em primeiro lugar... Mas pergunto-lhe se acha que deve sair. Eu acho que a Sra. Ministra da Saúde está, naturalmente, há demasiado tempo em funções, pelo que me parece. Porquê?
A senhora Mas ministra... deve sair, não me está a responder diretamente. Eu acho que eu, se fosse ministra... Eu, no caso dela, já teria colocado o meu lugar à disposição. Não sabemos se já colocou. Já colocou? Isso tem que perguntar à senhora ministra e ao seu primeiro-ministro. A senhora ex-ministra Marta Temido, por situações similares, que já aconteceram também neste caso, no passado com a senhora ministra Ana Paula Martins, apresentou a sua demissão quando faleceu uma grávida. Por isso, acho que a senhora, até para a sua defesa pessoal, eu julgo que a senhora ministra Ana Paula Martins já ultrapassou aquela que é a sua capacidade política de resolver os problemas. Naturalmente, o problema da saúde é um problema com décadas, que atravessa governos e que obriga, naturalmente, a grandes compromissos para resolver os assuntos. A Ministra da Saúde disse que quando substituiu a Secretária de Estado, Cristina Vaz Tomé, responsável pelo INEM, disse que ia dedicar 70% do seu tempo ao INEM. Claro. Acha que tem dedicado? Isso é uma pergunta que deve ser feita à senhora Ministra. Mas em termos práticos, olhando para os efeitos, acha que tem dedicado? Acho que não tem dedicado e é impossível ter dedicado, até porque o INE tem o seu Presidente do INE a dizer uma coisa completamente diferente do que eu ouvi, o Ministro da Saúde, o que eu ouvi da parte do Diretor Executivo. Acho estranho. Acho que o próprio Governo e os próprios nomeados do Governo, o Presidente do INE já é o terceiro, se não me engano, nomeado por este Governo como Presidente do INE. As suas declarações culpabilizam o funcionamento do Ministério da Saúde. O que é que falta fazer, então? Falta continuar as reformas que estão a ser feitas. Para esta conversa ser uma conversa séria, tem que ser uma conversa em que se compara a situação atual com a situação, designadamente, no tempo dos governos socialistas. E, de facto, em termos objetivos, a situação está melhor. Ninguém diz que não são de lamentar estas 3 mortes. Evidentemente que era preferível que estas 3 mortes não tivessem acontecido, partindo do pressuposto, tem que se provar também, que tiveram a ver com o atraso na chegada das ambulâncias. No passado, como disse, já houve situações em que se provou que não foi nada disso que causou a morte. Mas os dados objetivos demonstram que, em termos de cirurgias, em termos de consultas, em termos de tempos de espera nas urgências, a situação neste momento do SNS está melhor do que no tempo do Partido Socialista. Agora, é importante também dizer que o Partido Socialista provocou grandes malefícios no sistema de saúde em Portugal. E o sistema de saúde estava absolutamente caótico quando este governo tomou posse. E este governo tem estado, aos poucos, a melhorar as situações. Não se consegue resolver tudo de uma só vez, mas nós estamos convencidos que o caos que o PS deixou na saúde vai ser resolvido nos 4 anos desta legislatura. É com esta mentalidade de Cristiano Ronaldo também que o governo está a adotar aquilo que o Primeiro-Ministro pediu aos portugueses? Está a fazer para dentro? Eu acho que, se olharmos para o ano de 2025... o Portugal teve um grande ano e os portugueses tiveram um grande ano. Teve? Teve. Ao contrário do que as oposições procuram fazer crer, nós tivemos... Acha que teve na saúde, por exemplo? Na saúde está melhor, como lhe digo. Não temos ainda os resultados que gostaríamos de ter, mas estão melhores do que, mas também objetivamente... pessoas, supostamente por falta de assistência. Não, mas eu não estou a dizer que está tudo excelente. As pessoas esperaram 12 horas nas Patrícia, urgências hospitalares. As cirurgias continuam por acontecer. Mas há menos tempo de espera, há mais cirurgias, há mais consultas. O que eu lhe posso dizer é que, em termos gerais, o ano 2025 foi um bom ano para Portugal e para os portugueses. A nossa economia está a crescer bem acima da média europeia. Sim, há mais investimento. Mas acha que os portugueses sentem isso? Eu penso que todos sim. Os dias? Todos os dias. Os salários, sabe quanto é que cresceram o ano passado? 7%. No tempo do Partido Socialista subiam 1% e 2%. Por isso, nós estamos a crescer em termos de remunerações. Os impostos estão a baixar. Tem ouvido as pessoas na rua para perceber se essa percepção existe? Não precisa, porque tivemos umas eleições há pouco tempo e a AD reforçou o voto dos portugueses e, por isso, houve uma renovação da confiança e o PS, aliás, teve dos piores resultados da sua história e, neste momento, deixou de ser o segundo partido no Parlamento. E, por isso, os portugueses renovaram a confiança neste governo e sabem que as reformas que este governo está a traçar são reformas decisivas para tirarmos o país do atoleiro que o Partido Socialista deixou. O crescimento económico, melhoria na saúde, onde é que o PS vê que o país está melhor? Em primeiro lugar, acho estranho um líder parlamentar do mais pequeno partido que suporta este governo estar sempre a tentar justificar-se com o passado. 2 anos são mais que tempo para olhar para o futuro e não continuar a olhar para o retrovisor. Mas falando do passado, na saúde, o governo do Partido Socialista aguentou uma pandemia, não podemos esquecer.
teve uma pandemia que aguentou decisivamente e os portugueses souberam reconhecer a capacidade que o governo do Partido Socialista teve para responder em termos de pandemia. Sobre o crescimento económico de 2%, também tivemos governos, tivemos alturas... As previsões do PS era de não chegava a 2%, lembra-se? Para terminar, Hugo. Deixe-me concluir. 30 segundos. Nos tempos do governo do Partido Socialista, chegámos a crescer 3% e 4% por Isso ano. foi por causa 7%, dos efeitos da pandemia. 7% por ano. Sabe tão bem como Tivemos esses crescimentos. Não procuro enganar as pessoas. É um facto, do ponto de vista matemático e estatístico, tivemos esses crescimentos. Por isso, sobre os crescimentos de 2%, veremos se serão otimistas ou não, veremos se vão ser cumpridos, até porque as instituições internacionais não colocam esses valores, veremos e naturalmente não é como sendo eu economista de formação, também lhe digo, não é por uma previsão do governo que ela vai ser isso. Se lá chegarmos, o Partido Socialista dará os parabéns ao governo. Não dará os parabéns, reconhecerá os 2% naturalmente de crescimento económico. O Costa, Paulo Núncio, obrigado pela presença. Naturalmente não é os dados que temos neste momento. Neste Frente a Frente. Boa tarde.